Olá, bom dia. Nós vamos começar a semana falando de um assunto assim bem interessante. Você se imagina participando de um concurso de cartas? Ou você se imagina escrevendo uma carta? Ou você só sabe digitar? Pois é, por mais incrível que pareça, ou talvez que você não saiba, eu também estou me surpreendendo, existe um concurso internacional de cartas. Sabe quantos países participam disso? Cerca de 192. E o Maranhão participa muito bem desse concurso. É sobre esse assunto que está me encantando, antes de eu começar a falar, que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio falar comigo sobre tudo isso é o professor Silvio Eduardo Silva e Silva, que é coordenador regional do concurso interno de redação de cartas. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, querida. Para a gente é uma alegria muito grande poder ser recebido aqui e poder esclarecer um pouquinho, né, falar desse concurso que é tão importante para nós e que também fomenta, né, muitas situações interessantes. Interessante, eu imagino, porque nesse mundo que a gente vive hoje, quando as crianças já nascem sabendo digitar, sabendo mexer no celular, crianças com 5 anos têm um celular, a gente fica pensando um concurso de redação de cartas. Exatamente. E que tem essa participação toda de 192 países, né, que você está me falando, são os integrantes da ONU que participam. Essa participação, professor, como é que funciona? Ela é determinada por quem? Quem é que escolhe participar? Como é que funciona um concurso desse? Esse é um concurso aberto, né, para os países membros, para esses aproximadamente 192 países. E vou falar um pouquinho aqui do Brasil. Como é que é feito no Brasil? É um concurso que ele é feito em 4 etapas. A primeira etapa é uma etapa feita em nível da escola. A escola, ela faz uma seleção interna. Assim, começa pela escola. Começa pela escola. Não é vamos dizer, uma iniciativa individual. Não, nem pode. Nem pode. Imagino. Por melhor que seja o aluno, se ele resolver fazer uma carta individualmente, a gente nem consegue receber, porque a carta ela precisa ser vinculada a uma escola. Isso, ótimo. E aí o que acontece? Tem a etapa da escola, que ela faz a seleção interna e cada escola, eu diria assim, cada CNPJ, ela pode indicar até 2 cartas para participar do certame. E aí, passando por essa etapa, a gente tem uma equipe de professores, uma equipe de profissionais que faz essa seleção e que é escolhida uma carta como campeã do Estado. Nossa. E a partir daí, essa campeã do Estado, a carta campeã do Estado, ela vai para o certame nacional, que participam as 27 unidades da federação e 27 cartinhas são selecionadas e as 27 cartinhas são nesse concurso para sair a campeã. E a campeã ela é indicada para participar do concurso internacional, que é na sede da União Postal Universal, que fica em Berna, na Suíça. Gente, eu estou fascinada com esse assunto, assim. Essa participação, vamos começar aqui pelo começo. Essa participação dentro da escola. O senhor me falou que a gente já está na 55ª edição, né? Isso. São 55 edições até agora. Esta é a 55 ou esta é a 56? Não, esta é a 55. Esta é a 55. Ótimo, nós já estamos nessa edição 50 anos depois, né? Essa participação dentro das escolas, como é que funciona? Os alunos são instigados a participar, eles vão voluntariamente, eles já sabem do que se trata, eles já querem fazer parte daquilo ou precisam ainda de um incentivo para escrever esta carta? O que nós costumamos fazer? Nós fazemos um trabalho prévio, que é contactar com as escolas, com muitas escolas, e aí todos os anos a gente solicita para a Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município, que nos encaminhe esses endereços para que a gente mantenha contato com as escolas e aí depois a gente tem a preocupação de explicar para a escola o que se trata. Essa conversa que a gente está tendo aqui, nós também tentamos fazer com as escolas para que elas se interessem, né? Isso. Porque a gente entende que não é somente uma redação de carta, você redigir uma carta, mas a gente sabe que também traz notoriedade para a escola. Sim, com certeza. É um concurso que dá notoriedade para a escola. Ano passado, por exemplo, nós tivemos a alegria de ter uma escola do interior do estado, que foi a primeira do Maranhão, e não somente a campeã do Maranhão, ela foi a 2ª melhor do Brasil. Meu Deus, e aí você imagina. Como a gente está bem na você redação, imagina. Né?
Pois é, isso que eu estou dizendo. A gente pensa que os alunos, os adolescentes, que no caso são adolescentes que participam? Sim, existe uma faixa etária de idade. Isso. Para participar, a criança precisa ter até 15 anos e ter uma data limite, né? Até 15 anos, no dia 5 de maio. Por que essa data 5 de maio? Por que essa essa data? Limite? Porque é exatamente a data em que é feita a inscrição no certame entendi. internacional. Entendi. A carta campeã do Brasil, ela vai ser inscrita até 5 de maio e a criança, o adolescente precisa ter até 15 anos de idade. Pois é pegar essa idade, Bien, que é uma idade em fases de... É uma idade completamente tecnológica. Quem Sim. tem 15 anos hoje já nasceu nesta era, está completamente adaptado a mouses, a teclados, essa coisa toda. Eles se empolgam em fazer a participação dentro de um concurso desse, tipo pegar uma caneta, um papel, escrever, isso mesmo? A gente tem hoje um outro incentivo, não somente a escrever a carta, mas a gente tem, com 15 anos, ele já começa a passar na cabeça dele um negócio chamado Enem. E lá no Enem eles precisam escrever. Exatamente, precisam ter a famosa redação. Exatamente, então isso também serve de incentivo para que eles já iniciem ou já continuem esse projeto. Tá? Então, assim, nós temos recebido redações cartas belíssimas, muito bem escritas, muito bem contextualizadas, e isso nos alegra muito também. O tema. Como é que é escolhido esse tema? Ele é para todo mundo? Ele vale para cada país? Ou ele vale para cada estado? Como é que funciona? O tema ele é universal, tá? E aqui no Brasil é um tema, você falava de tecnologia, você falava que as crianças hoje já nascem no mundo tecnológico, o tema desse ano é um tema extremamente propício a esse papo nosso aqui. Porque o tema é, como se trata de uma carta, o tema é, escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas no mundo digital. Eita, vocês pegaram pesado. Aí você imagina. Por quê? Porque o mundo, nós estamos vivendo num mundo tecnológico, nós estamos vivendo num momento tecnológico. Exatamente. Então, por isso, o tema desse ano, ele é você explicar para um amigo a importância de se relacionar no mundo em que... Fora do mundo virtual, né? Porque a relação quase pessoal, porque uma carta, você pegar a carta, quando você recebe uma carta, há milhões de anos que eu não recebo uma carta, viu? Você receber uma carta é uma coisa física, é pegar, é tocar, é ler, é sentir aquelas palavras. É diferente de você ver o monitor lá com o seu texto digitado, não é? É completamente diferente. Por isso eu estou dizendo, esses adolescentes, eles, além do Enem, eu não estou nem pensando nisso, eu estou pensando na emoção pessoal de participar de uma coisa dessa. Porque para você participar, você pode se preparar para o Enem de qualquer outra forma, né? Sim, mas perfeito. Você escolher participar de um concurso desse, você está escolhendo fazer aquilo, não é? E há um incentivo muito grande, por exemplo, as escolas que já foram premiadas, você não imagina a emoção do aluno, a emoção da escola. Eu lembro que ano passado, quando eu liguei para o professor, que foi o responsável pelo certame interno da escola, o grande incentivador da escola, uma escola do interior do estado, quando eu liguei para ele, foi em Dom Pedro. Foi em Dom Pedro. E aí, quando eu liguei para o professor, ele disse assim, cara, eu quase infarto aqui da alegria, porque você não imagina o trabalho que a gente tem em incentivar os meninos. Pois é. Tal. E esse ano, a própria escola já entrou em contato com a gente para saber quando é que vai ser, quando seria, qual era o tema. Muito justo, muito natural. Ele quer essa emoção de novo, eu também ia querer. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, não vou cortar a nossa emoção, nós vamos continuar falando, vamos continuar emocionados com o assunto, mas vocês um intervalinho para a gente tomar água, tomar café e a gente volta para conversar. Já estamos de volta conversando aqui sobre um concurso internacional de redação de cartas, que tem uma participação super expressiva do Brasil e do Maranhão, mas junto com o Brasil participam mais 191 países. Os países que normalmente fazem parte da ONU participam desse concurso, que eu estou conversando aqui com o professor Silvio
Silvio Eduardo Silva e Silva, que é coordenador desse concurso todo aqui no estado. Ao longo desse tempo todo, professor, a gente está falando da escola de Dom Pedro, a escola da emoção do professor, e eu imagino de quem ganhou também, a emoção de dizer que ganhou esse prêmio. Mas ao longo desse tempo, de 55 anos, o Maranhão, ele sempre participou desse processo? O Maranhão sempre participou, o Maranhão sempre teve essa não somente a iniciativa, mas essa participação expressiva. Por mais que ano passado tenha sido a melhor classificação nossa, né, o segundo lugar em nível nacional. Que legal! Mas nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos recebido excelentes redações, contextualizações muito seguras. Porque não é somente escrever, né? Porque quando a gente trata de carta, a gente precisa desmistificar que não é uma redação somente. Ali tem um tema e eu vou desenvolver. Não há tema, inclusive, é importante isso, a gente... Isso, eu ia perguntar, não tem tema para uma carta, tema, inclusive, né? Quer dizer, você falou aí do que tem que ser tratado na carta, né? Exatamente. Que é essa relação pessoal em épocas de mundo tecnológico. De mundo tecnológico, ótimo. Mas ele não tem tópicos a cumprir, não. Ele pode deixar a emoção fluir solto. Ele pode deixar a emoção fluir solto. No entanto, tem algumas nuances que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, a redação da carta, a carta redigida, ela precisa ter até 800 caracteres, tá? Então, há um limite. E isso é importante a gente frisar, porque é um limite que é um número que pode eliminar uma carta muito bem redigida. Às vezes você vai pela emoção, você se empolga, começa a escrever... Eu tenho isso, você começa a escrever, eu vou embora. Pronto, mas aí a gente precisa lembrar que existe um número limitador. É importante também a gente tratar que as palavras, por exemplo, as palavras compostas, elas são tratadas como uma única palavra. E os caracteres como vírgula, ponto, eles não contam. Então, isso já é um iniciativo. E a carta, ela precisa ter aquilo que a gente sabe, né? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ela precisa ser uma carta argumentativa, em que você vai ali discorrer sobre as emoções, do que é você mostrar falar para a pessoa a importância do relacionamento interpessoal no mundo digital. E é importante também a gente falar que isso é um tema que não foi solto, é um tema que ele foi tirado de estudos da Organização Mundial de Saúde, mostrando a importância das relações interpessoais no mundo de hoje, no mundo globalizado, no mundo digital. Ah, tá. Aí fica preocupada aqui com uma coisa. Quando o senhor falou que precisam ser 800 caracteres e fez as particularidades aí, para ele saber os caracteres, ele vai ter que digitar essa carta? Não, a carta, ela necessariamente, inclusive o regulamento é muito claro, o regulamento do certame, ela precisa ser escrita, ela precisa ser manuscrita. Sim. Por mais que ele digite... Exatamente, porque para contar os caracteres, ninguém sai contando letra por letra. Ele vai precisar de alguma forma do mundo tecnológico, da parte tecnológica da história, né? Isso também já serve de um incentivo dentro dessa carta, viu? Mas aí entra a importância do professor. Isso. Por quê? Porque o professor, por exemplo, o professor de português, o professor de literatura, o professor que acompanha de redação, ele quando bate o olho numa escrita, ele tem a noção, assim eu posso dizer, a noção daquilo que tem ali. Do tamanho que está. Pois é, então por isso que a gente disse que não dá para o aluno simplesmente fazer ao seu bel prazer. Ele precisa ser direcionado, capitaneado pela escola. Isso. E os professores precisam ter essa orientação para o aluno. É um concurso, tem que seguir as regras do concurso, não é? Não é uma livre escolha, a gente vai mandar uma carta. Assim, falando em concurso e envolvendo tanta gente, tem premiação, tem tudo isso? Tem. Para que você tenha uma ideia, a premiação do ano passado, a aluna, por ter sido escolhida, por ter sido classificada como a segunda melhor do Brasil, ela ganhou R$8.000 na etapa nacional. Olha, já serve também. R$8.000. E a escola recebeu um pouquinho mais do que esse valor. Isso. Pelo vínculo. Então, foi 8.000 para aluno e um pouquinho a mais para a escola. Então, tanto a escola quanto o aluno são premiados. São premiados. E qual é a premiação deste ano? A premiação deste ano, o aluno, na etapa estadual, ele ganha R$1.725 para o vencedor, para a carta vencedora. E a escola recebe R$1.875 para a etapa estadual.
E aí nós vamos para a nacional. A etapa nacional esse ano, a aluna ou aluno, a carta, ela vai receber R$ 7.500 e a escola vai receber R$ 7.875. Na nacional, Na nacional. A premiação internacional não está definido de valores, mas é importante dizer que também há uma premiação internacional. Muito bom, muito boa. O que eu estou me encantando também é com a participação dos maranhenses. Porque a gente podia dizer, mas maranhense gosta de escrever, né? A gente vive numa cidade poética, a gente vive numa cidade de letras, Sim. né? O Maranhão já tem essa característica. Isso eu acho que também influenciou um pouquinho, viu? Acho que aqui todo mundo é um pouquinho escritor. Isso nos alegra. Isso nos alegra por quê? Porque a gente tem recebidos, culturalmente nós temos recebidos correspondências, cartas com uma escrita muito boa. Bem feita, perfeita, muito bem redigida. E a gente sabe que por mais que tenha o auxílio do professor, mas ali pela escrita e a nossa comissão julgadora, ela é muito rígida, são profissionais da área, eles conseguem ter a noção de que de fato ali se trata de uma escrita de um aluno, e é importante também a gente tratar do cuidado que os alunos precisam ter com a inteligência artificial, porque lá no regulamento ele está muito claro que isso é da nulidade da participação no certame. Não pode, não pode. É inteligência pessoal mesmo. Exatamente. Não tem nenhum, eu imagino. Só uma pergunta, o senhor gosta de escrever? Sim. O senhor faz carta? Eu escrevo, mas eu não, já tem algum tempo que eu não faço carta, né? Carta é Mas eu diria que concursos ou iniciativas assim como essa, professor, servem para incentivar ainda mais essa participação de crianças e adolescentes nesse processo de aproximação pessoal. A gente já teve uma iniciativa lá atrás que foi o fim das telas dentro da sala de aula, essa coisa toda. Essas iniciativas, elas podem dar um resultado que a gente imagina no incremento dessas relações interpessoais? Eu acho que a gente precisa voltar a ser um pouco mais interpessoal. A gente está muito tecnológico. A gente sabe de casos de pessoas que se relacionam dentro de casa por mensagens eletrônicas. Exatamente. Né? Quer dizer, os membros da família. Os membros da falando, família, né? Estão no quarto, ou na sala, ou na cozinha, se comunicando por mensagem. E a gente precisa voltar um pouquinho por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela trata dessa importância da relação interpessoal. Esse eu, olho no olho, você, me desculpa, mas isso aqui... o toque pessoal. O toque saber que tem uma pessoa ali do seu lado. Que não somente que tem uma tela, mas que tem alguém ali que precisa ter essa relação. Quer dizer, você pode até ter o seu robô de estimação, porque está na moda agora, né? Ter seu robô de estimação para te auxiliar. Não tem nada contra. Mas você também precisa saber que você é gente, você não é robô, e que você precisa de gente do lado. Eu falo muito isso, né? Eu sou gente, eu gosto de tratar com gente. Com gente. E isso é muito importante. É por isso que eu gosto de conversar assim, olho no olho. E sobre iniciativas como essa, eu fico muito mais contente de saber que tem esse tipo de iniciativa que estimula crianças e adolescentes a participarem de coisas assim, de não se robotizar tão cedo. E a gente falou do Enem, da importância dele, mas a gente está falando disso no sentido pessoal, de crescimento pessoal, de afetividade, dessa coisa toda. Olha, então, parabéns pela nossa participação, por esse incentivo de vocês nesse sentido de trazer essa pessoalidade para a gente. Eu queria agradecer também ao convite e queria deixar aqui uma informação importante. As escolas que queiram participar, escolas que necessitam participar, escolas que desejam participar, elas podem ir lá no site dos Correios, Dá tempo, correios.com.br. As inscrições elas vão até 27 de março. Ou seja, nós temos aí todo o mês de março aí para fazer as inscrições. É a escola que se inscreve, A escola que se inscreve, não. São os alunos, é a escola que se inscreve. E é importante a gente dizer que lá no regulamento, quando você entra lá no site dos Correios, tem todas as informações, tem o regulamento, tem a ficha de inscrição, que ela precisa ter os dados do aluno, precisam ter os dados da escola e a assinatura do responsável pela escola. Não é somente o aluno que se inscreve e entrega para o diretor, mas o diretor precisa assinar a carta de inscrição e mandar para a gente. Eles precisam mandar via postal, em carta registrada ou SEDEX, até o dia 27 de março, com aviso de recebimento. Qual a importância do aviso de recebimento?
é para que quando a gente receba, ou quando a comissão estadual ela receba a carta, ela devolva para você saber que de fato sua carta foi recebida. Tem a garantia de participação no concurso também, né? Exatamente. Então eu incentivo a todos que participem, é muito bom. Pronto, as escolas que já sabem, as que não sabiam, já ficaram sabendo que até o dia 27 pode se inscrever, qualquer escola pode participar, né? Qualquer escola pode participar, qualquer escola estadual, municipal pode participar. Qualquer escola. Vamos aproveitar, gente. Quem sabe a gente faz bonito de novo, a gente já até chegou ao segundo lugar, quem sabe a gente chega ao primeiro. Mas o importante não é nem o lugar que vai se ocupar, o importante é a participação Perfeito. de todo mundo dentro desse processo. Professor Silvio Eduardo Silva, muito obrigado por sua participação aqui, por compartilhar todas essas informações e conhecimentos com a gente. Em nome dos Correios, da Superintendência Estadual do Maranhão, nós agradecemos o convite, nos colocamos à disposição e a oportunidade de poder falar de um projeto tão importante que é o Concurso Internacional de Redação de Carta, que já estamos na 55ª edição. Pois então, muito obrigada mais uma vez e bom dia para você que está aí do outro lado que ficou sabendo dessa iniciativa. Se você não sabia, ficou sabendo. É o que eu digo, informação é tudo, gente. Essas coisas a gente precisa saber que está acontecendo, porque você pode passar informação para uma outra pessoa, para um aluno, para uma escola. Quem sabe você também não se interessa em participar através de uma escola. Tchau e até a próxima.